Muito bem. Nós vamos falar, porque muita gente, quando ouve falar no Espiritismo, acha que Kardec inventou uma porção de coisas, né? Já ouvi gente falar, esse negócio de reencarnação, isso aí é Kardec, né? É, comunicação dos espíritos, mediunidade, essas coisas é de Kardec. E eu tenho uma visão completamente diferente. Kardec apenas trouxe de volta os ensinamentos contidos na Bíblia e, mais particularmente, no Novo Testamento. Novo Testamento, como todos sabem, encerra os ensinamentos de Jesus, a passagem de Jesus pela Terra. Embora também o Espiritismo fale de algumas coisas que estão no Velho Testamento, né? Lá das leis de Moisés, os 10 mandamentos. A própria comunicação dos espíritos também está perfeitamente explicitada lá no Velho Testamento. Muita gente não sabe disso, mas está lá no Velho Testamento. Os próprios 10 mandamentos foram recebidos mediunicamente por Moisés no alto do Monte Sinai. Foi um fenômeno mediúnico. E há outras passagens. No livro de Daniel, no capítulo 5, você tem lá a descrição de uma manifestação mediúnica. Os estudiosos da Bíblia, de outras religiões, principalmente os nossos irmãos das igrejas reformadas, assim chamados protestantes, eles são muito apegados à Bíblia, mas não estudam isso, não fazem referência a isso. E lá no livro de Daniel, no Velho Testamento, no capítulo 5, diz o seguinte, que o rei Baltazar estava reunido com a sua corte. Quer dizer, era uma corte aí de umas 20 pessoas, talvez, naquele tempo, né? Quando apareceu uma mão misteriosa escrevendo uma mensagem na estucada da parede. Estou falando exatamente como está lá no capítulo 5 do livro de Daniel. A mensagem escrita numa língua estranha. Ninguém conseguiu ler aquilo. Aí o rei Baltazar mandou chamar lá as pessoas que tinham da corte dele, que eram entendidas em coisas ocultas e tal, e não conseguiram decifrar a mensagem. Aí se lembraram do jovem Daniel, que era adolescente, mas gente, de acordo com a nossa visão espírita, né, ele tinha faculdades mediúnicas. E o Daniel chegou lá e corajosamente leu a mensagem e traduziu para o rei. Disse, olha, o rei desagradou a Deus e o seu reinado está marcado para acabar dentro de pouco tempo. Não havia uma afirmativa corajosa, né? E depois, mais tarde, nós temos lá até que Daniel foi colocado na cova dos leões, porque o rei não gostou da conversa dele. Ele ficou 3 dias lá na cova dos leões e os leões não mexeram com ele. Ficou quietinho lá, aí soltaram. Isso aí no Velho Testamento. Lembrando-nos também que Moisés recebeu os 10 mandamentos no alto do Monte Sinai. Foi uma manifestação mediúnica de espíritos iluminados que passaram os 10 mandamentos para ele. Mas o que mais nós colocamos em enfoque hoje é o Novo Testamento. No Novo Testamento, nós temos lá a comunicação dos espíritos, a reencarnação e a imortalidade da alma, principalmente. São 3 pontos em que o Espiritismo se destaca das outras religiões cristãs, e por dar ênfase a esses posicionamentos, é comentado, então, já ouvi comentários de católicos e protestantes dizendo que esse negócio de mediunidade, isso aí é invenção dos espíritas aí,
esse negócio de corpo espiritual e etc. Não. É coisa do Novo Testamento. Por isso eu vou ficar hoje dentro do Novo Testamento. Não vou nem citar Kardec, obra de Kardec. Fundamento a minha palestra toda no Novo Testamento. Por exemplo, a imortalidade da alma. A imortalidade da alma. E nós espíritas não falamos sobrevivência da alma. Nós temos uma visão diferente. A imortalidade. Por quê? Porque quando se fala em sobrevivência, quer dizer alguém que correu o risco de morrer, mas não morreu. Então, sobreviveu. Mas a alma não corre isso. A alma já existia antes da formação do corpo. Ela apenas continua viva. Ela encarna, tem um corpo, vive naquele corpo, depois sai, deixa o corpo quando o corpo morre. É como se a alma fosse o inquilino, né? E o corpo fosse uma casa de aluguel. A imortalidade da alma está perfeitamente delineada, mostrada no Novo Testamento. Principalmente na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15. Ele diz lá, começa no versículo 1, ele diz assim: se não há a ressurreição dos mortos, também nosso Senhor Jesus Cristo não ressuscitou. Logo, é vã a vossa fé e a nossa pregação. Mas alguém me perguntará: com que corpo ressuscitaremos? Olha o que ele pergunta. Eu pergunto a vocês que já foram. Eu nunca fui de outra religião, mas estudei essas religiões, convivi com pessoas cristãs de outras religiões, católicos e protestantes. Nunca ouvi alguém fazer uma referência ao corpo espiritual. E Paulo pergunta lá: com que corpo ressuscitaremos? E é ele mesmo quem responde, naquele falar duro dele: insensato, a semente que lanças ao solo não é a planta que vai nascer, mas para que a planta nasça, é necessário que a semente morra. O que ele quer dizer com isso? Ele faz uma alusão muito didática, muito figurativa até, da morte do corpo físico e da libertação permanente do corpo espiritual que nós temos. Nós temos o corpo espiritual, conforme eu vou falar daqui a pouco, explicitado lá também na carta de Paulo. Então, Paulo fala: enterra-se, naquele tempo se enterrava, né? Hoje já está se cremando, etc. E tal. Mas enterra-se o corpo físico, o corpo espiritual é libertado. Quer dizer, não é exatamente nessa hora. Às vezes a pessoa é libertada do corpo físico muito antes do velório até. Outras vezes durante o velório, como nós vemos no livro Obreiros da Vida Eterna, o 4º livro da série André Luiz. Quem quiser ler a esse respeito, procure lá. Tem 4 casos de desencarnação em que é perfeitamente explicitada essa carta de Paulo aos Coríntios, a existência do corpo espiritual. Porque no momento nós temos 2 corpos, o corpo físico e o corpo espiritual, que se justapõem ao corpo físico. Só deixando o corpo físico à noite, quando nós dormimos. Quando nós dormimos, nós saímos do corpo, usando o nosso corpo físico, nosso corpo espiritual, e vamos aí
para muitos lugares. Alguns ficam agarradinhos ali, conforme está no livro Brilhos da Vida Eterna, cuja leitura eu recomendo, e tem muita gente espírita que não lê e fala bobagem por causa disso. Então está ali muito claro o corpo espiritual. O cadáver vai embora dentro do caixão, o espírito fica com os outros espíritos aí, com o seu corpo espiritual. Alguns são enterrados juntos. Por isso é muito importante você reconhecer a sua cidadania espiritual. Eu sou um espírito imortal. Tenho um corpo espiritual e um corpo físico. Quando eu, alma, consciência, deixar o corpo físico, vou ficar apenas com meu corpo espiritual, que em tudo e por tudo é semelhante ao corpo físico. Um pouquinho melhorado, um pouquinho piorado, de acordo com o estado de consciência. Então, o verdadeiro salão de beleza para a gente é a prática do bem. Quando você pratica o bem, você se embeleza. E quando você pratica o mal, seu corpo espiritual, embora o corpo físico às vezes seja até bonito, você parece um bruxo ou uma bruxa do lado de lá, né? Até tomar o jeito de gente. Paulo fala, então, semeia esse corpo em corrupção. O que é corpo em corrupção? É o corpo corruptível, é o corpo de carne. Então, logo o espírito se afaste dele, ele entra em decomposição. Então, logo seja cortado aquele cordão prateado que liga o espírito ao corpo, né? O corpo espiritual ao corpo físico. O corpo entra em decomposição. Então, ele fala, quando se semeia, quer dizer, planta, enterra o corpo, o espírito já deve estar libertado. Há casos que não. Leia o Brilho da Vida Eterna que vocês vão aprender muita coisa sobre isso. E ele vai falando, se existe corpo terrestre, esse corpo de carne que nós temos, existe corpo celeste. Uma é a glória do terrestre, outra é a glória do celeste. Quer dizer, cada qual tem a sua finalidade. O corpo físico tem a finalidade de permitir a nossa manifestação no plano físico. E o corpo espiritual nos permite tanto atuar no campo físico, não diretamente, mas sendo visto, etc. E no campo espiritual. Está muito claro lá, tem casos lá interessantíssimos. Bem, então, fica dito. Agora, é interessante observar o versículo 50 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, do capítulo 15, no versículo 50, ele diz uma coisa. A carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, porque a corrupção não herda a incorrupção. Quer dizer, a carne pertence à matéria, para cá, vai para a sepultura ou para o forno crematório e desaparece. Então, o espírito vai para o mundo espiritual com o seu corpo espiritual. Por isso, quando o médium vidente diz assim, estou vendo o espírito, ele está vendo o espírito com o seu corpo espiritual. Porque a alma mesmo, a consciência é invisível. Daí o erro tremendo da pessoa dizer, né? Ah, meu pai morreu, a alma boa dele foi para o céu. Não. Agora, a alma foi para o céu, você vai adorá-lo no cemitério. Aqui jaz fulano de tal. Ué, mas aí, aqui jaz fulano de tal, então não interessa que ele vá para o céu, para o inferno, para onde ele quiser. Está escrito lá numa plaquinha, às vezes eles põem uma plaquinha até de mármore, aqui jaz fulano de tal. E vai visitá-lo todo ano, no cemitério. Agora está próximo, né? Depois da manhã é visita ao cemitério, tem gente que leva flores. Mas eu fico bobo como as pessoas não raciocinam. Como é que eu vou levar flor para um corpo que já não existe? Quanto tempo morreu a sua mãe? Ah, faz uns 25 anos. Eu, quando
foi aberta a sepultura onde foi depositado o corpo da minha mãe. Veja bem como é que eu falo. Não falei minha mãe foi depositada lá, não. O corpo da minha mãe foi depositado lá. 8 anos depois, desencarnou minha irmã mais velha, e nós aproveitamos a sepultura porque um cunhado meu, ao contrário, contrariando a minha vontade, ele comprou a sepultura. Eu agora comprei uma sepultura no cemitério da Saudade, não para deixar meus restos lá, não. É para libertar a família dessa preocupação de ficar comprando na última hora. Então está lá o lugar. Agora eu já estou vendendo o lote lá, porque eu decidi que creme meu corpo. Vejam bem, eu não falei eu quero ser cremado. Eu não quero ser cremado, não. Eu, ó, vou cair fora. Vão cremar o meu corpo. Mas as pessoas não raciocinam, por isso o Espiritismo veio trazer a fé raciocinada também, e Kardec não inventou, não tirou-a do Novo Testamento. É outra característica do Espiritismo, legítima do Espiritismo, que incentiva a criatura a pensar. E Jesus fazia isso. A fé raciocinada também não nasceu com o Espiritismo, ela nasceu com Jesus. Está lá no Sermão da Montanha. Qual de vós é o homem que, tendo um filho, a pedir-lhe um peixe, lhe dará uma pedra? Algumas traduções aí puseram escorpião, não sei por quê. Lhe dará um escorpião em vez de pedra. Como se a pessoa vivesse com o escorpião no bolso para dar para os outros. Mas Jesus fala: qual de vós é o homem que, tendo um filho, a pedir-lhe um pão, lhe dará uma pedra? Aí ele podia fazer todo um discurso sobre misericórdia de Deus. Não, ele puxou o raciocínio. Se, sendo vós maus, dais o melhor que tendes aos vossos filhos, o quanto se dirá do Pai Celestial? Isso aí não é um apelo à razão, ao raciocínio, ao entendimento? E ainda eu tenho toda uma palestra sobre a fé raciocinada que eu não vou inserir aqui agora, porque não vai dar tempo. Então, a fé raciocinada, uma das coisas que o Espiritismo resgatou do Novo Testamento, como a imortalidade da alma com a existência do corpo espiritual. O Espiritismo resgatou também da primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, conforme eu falei. Porque, ao longo desse capítulo 15, Paulo vai falando: se existe corpo terrestre, existe corpo celeste. Semeia esse corpo em corrupção, quer dizer, o corpo corrompido pela doença, ressuscita corpo em incorrupção. E por aí ele vai. No versículo 50, ele dá um ensinamento que as religiões não seguem. Ele diz: porque a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, porque a corrupção não herda a incorrupção. Apesar disso, os teólogos inventaram a história da ressurreição da carne, que era muito falada até pouco tempo agora. Eu acompanho o pensamento dessas religiões, de outras religiões, desde o meu tempo de criança. E eu estou com 96 anos. Antes dos 10 anos, eu já estava estudando num colégio protestante lá no interior do estado de São Paulo. E convivi com muitos católicos. Então, com todo o respeito que eu tenho pela fé deles, etc., mas eu pude verificar muita coisa. Vejam, por exemplo, não quero falar mal de outra religião, mas quero enaltecer as luzes que o Espiritismo lança sobre as nossas vidas, sobre as nossas consciências, nos iluminando. Porque até bem pouco tempo atrás, os católicos levavam os corpos, antes da sepultura, à igreja, para fazer a encomendação dos corpos. Quem já foi católico deve lembrar aí. Encomendação dos corpos. Hoje já estão falando em encomendação da alma. Vão mudando devagarzinho, sem dar a mão à palmatória. Então,
Kardec se fundamentou lá exatamente para falar sobre a imortalidade da alma, a existência de um corpo espiritual que nós já tínhamos, que foi adaptado à forma física quando nós reencarnamos, se desenvolveu junto com a forma física, envelheceu como o meu está velho. Se eu sair do corpo agora, qualquer médium que me vir vai me ver velho do jeito que eu sou. Eu posso melhorar um pouco depois que eu estiver lá de lá, se o meu estado de consciência for bom. Porque do mesmo jeito que o corpo físico reflete muitas vezes o estado de alma, muitas vezes você vê uma pessoa de sobressenho carregado, meio chorosa, etc., você sabe que ela recebeu uma notícia ruim, está pensando coisa ruim, etc. Você vê a pessoa sorridente, vibrante, até parecendo que irradiando luz, ela está alegre, está feliz. Agora, o corpo espiritual, muito mais do que o corpo físico. Ele revela mesmo, não tem o que esconder ali. Então, está aí. Agora, mas será que é só essa referência do apóstolo Paulo sobre o corpo espiritual? Não. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, nós temos lá uma revelação de que Jesus se apareceu, Jesus se comunicou com esse Espírito durante 40 dias. 40 depois da morte. Só que as religiões não falam. Mas como é que ele apareceu? Porque nenhuma passagem do Novo Testamento está escrito lá, a alma de Jesus apareceu, não, era Jesus. Porque nós somos nós. Eu sou José Passini, nesse corpo ou fora do corpo, com meu corpo espiritual apenas. E era Jesus que aparecia e desaparecia. Se tornava denso, visível aos olhos das pessoas, se tornava invisível, etc. Ficou 40 dias demonstrando a imortalidade da alma, não mais se hospedou em casa de ninguém, nem fez refeições regulares como ele fazia. Porque Jesus vivia como um encarnado comum, ele comia, bebia, dormia, se acomodava, se hospedava na casa das pessoas, etc. Mas para mostrar que ele estava vivo e não estava encarnado, ele apareceu durante 40 dias. Aí ele passou a atravessar a porta fechada, porque a dinâmica do corpo espiritual é outra, já não é mais matéria da terra. Tem a passagem também no Novo Testamento dos caminheiros de Emaús. Tem até sociedade religiosa aí chamada os caminheiros de Emaús, mas eles não estudam o fenômeno. Diz lá no Novo Testamento que caminhavam 2 discípulos para Emaús, um lugarejo ali perto de Jerusalém. E eis que aparece um estranho perto deles, perguntando-lhes, por que estáis aflitos? E eles falam para o estranho, você não sabe, estrangeiro, que o nosso mestre foi preso, julgado, condenado, crucificado e morto? Porque ele mudou a fisionomia dele. Mas caiu a noite, eles entraram numa estalagem, lá no McDonald's da vida daquele tempo, né? Na beira da estrada. E ao fazer a refeição, deram a Jesus a honra de partir o pão, que o judeu tinha esse ritual de fazer uma oração, de dar graças na hora de partir o pão, que a refeição deles era basicamente de pão. Né? E ao partir o pão, Jesus se revelou. E diz, então, no Novo Testamento, e eles reconheceram que era Jesus. E Jesus desapareceu de diante deles. Virou fumaça. Será que Jesus queria mostrar poderes que podia aparecer, desaparecer? Ou queria mostrar a eles que ele estava vivo e não estava mais encarnado, não estava mais sujeito às leis materiais? Eu nunca li um trabalho noutra religião
que não o Espiritismo que explicasse isso. Então, os judeus daquele tempo tinham noção exata do corpo espiritual, como está também em Atos dos Apóstolos, perdão, a carta de Paulo, primeira carta de Paulo aos Coríntios. Não, Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Paulo estava hospedado, estava em Troas, ou Troades, uma cidade lá. E à noite apareceu-lhe um homem, na Bíblia está escrito um varão, da Macedônia, dizendo a ele: Paulo, passa na Macedônia e ajuda-nos. Como é que nós entendemos isso? Esse homem estava na Macedônia, desejoso de que Paulo fosse lá ensinar o evangelho a ele, deixou o corpo dele, o corpo físico, dormindo na Macedônia e se afastou com seu corpo espiritual, num fenômeno semelhante ao da morte. Porque agora eu vou falar para vocês, todas as noites, quando nós dormimos, nós deixamos o corpo físico na cama e saímos com o nosso corpo espiritual. Alguns ficam agarradinhos ali ao corpo físico, mas muitos saem fazer coisas boas ou menos boas, dependendo da vivência que ele tem durante o dia. Né? Então, você pode aprender muito, trabalhar muito durante o sono físico. Quando você chegar lá, você vai só retomar as tarefas que você abandonou por causa da sua doença, etc. E tal. Está lá. E agora, para provar que aquele homem estava realmente na Macedônia, está escrito lá, em Atos dos Apóstolos, capítulo 16. E Paulo foi para a Macedônia. Quer dizer, Paulo atendeu esse chamado. Mas será que é só essa passagem sobre o corpo espiritual? Não. Tem outra passagem. Capítulo 12 de Atos dos Apóstolos. No capítulo 12 diz o seguinte, que Pedro estava preso. E naquele tempo o preso ficava acorrentado nos tornozelos, que era ligado à parede, e nos punhos, uma corrente que ligava os dois punhos. E diz o texto de Atos dos Apóstolos, veja bem, tudo que eu estou citando, não citei Kardec até agora, estou citando só o Novo Testamento, e o Velho citei um pouquinho. Apareceu-lhe à noite um anjo, e agora vocês tirem as asas desse anjo, porque daqui a pouco eu falo outra passagem também do corpo espiritual, que eu mostro que não tinha asa, não. Anjo que eles queriam dizer era um espírito. Os pintores e os escultores é que puseram asas, porque raciocinaram. Veio da onde? Do céu. Vem do céu. Passarinho para passarinho tem asa, asa no espírito também. Mas não há nenhuma passagem no Novo Testamento que autorize você a imaginar que o anjo que eles falam lá tenha asas. Não. A palavra anjo quer dizer, na sua origem grega, apenas mensageiro. A palavra anjo vem de agelos, que passou pelo latim para angelus, passou para o português anjo, em espanhol ángel, em italiano angelo, mas é sempre a origem da palavra mensageiro, lá do grego. Não tem nada de asa. Então, Pedro, então, liberto do corpo físico pelo espírito, mas liberto das correntes, quero dizer, com o corpo físico. Está lá escrito no Novo Testamento, caíram as correntes e o Espírito falou para ele, o anjo falou, pega a tua capa, me acompanhe. E ele foi. E foi bater altas horas da noite a porta da casa de Maria, mãe de João Marcos. Está no capítulo 12 de Atos dos Apóstolos. E ele bateu a porta e uma menina foi atender. Me lembro até o nome da menina, chamada Rodé. Ela foi atender e perguntou, quem bate? Ele disse, é Pedro. E aí a menina, de gozo, correu lá dentro e foi contar a novidade. Coisa de criança, né? Em vez de abrir a porta, foi contar a novidade.
Mas ela chegou lá e não acreditaram nela. Estás enganada. Pedro está preso. Naquele tempo não fugia mesmo de prisão, conforme eu já descrevi para vocês aí, as algemas. Etc. Pedro está preso. Mas a menina insistia. É Pedro, sim, reconheci-lhe a voz. Então alguém aventou a hipótese. Está escrito no Novo Testamento. Deve ser o seu anjo. Quer dizer, ele está desdobrado. Então, os cristãos daquele tempo já tinham conhecimento disso, que foi apagado ao longo dos séculos pelas religiões que se formaram. Deve ser o seu anjo. E agora, para provar para vocês que esse anjo não tinha asa, no capítulo 10º de Atos dos Apóstolos, tem lá uma passagem que o centurião Cornélio, que era um soldado romano, comandante de uma centúria e tal, era um homem bom, dava muitas esmolas, e apareceu-lhe, certa manhã, estava orando, quando apareceu-lhe um anjo dizendo, manda chamar Pedro em Jope para que te esclareça da boa nova. E ele fez uma comitiva e mandou chamar Pedro, que estava hospedado. O Espírito deu, eu falo isso até numa outra palestra que eu explico mais minuciosamente. Ele fez uma comitiva e mandou lá. E Pedro não iria atender, porque Pedro era judeu e os judeus não conversavam com os gregos, eles se detestavam mutuamente. Mas apareceu-lhe um espírito, está escrito lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, e o espírito falou para ele, atende-os. Então ele foi atender. Quando ele chegou à casa do centurião Cornélio, no outro dia, Cornélio tinha preparado uma recepção com os amigos, a família e tal. Quando Pedro adentrou a casa, ele foi encontrar com Pedro no meio do caminho. E se ajoelhou. Perguntou, por que me mandaste chamar? Se ajoelhou. Aí Pedro falou para ele, levanta-te, porque eu também sou homem. Então nós aprendemos ali que um homem não se ajoelha diante do outro. As igrejas inventaram aí. Levanta-te, porque eu também sou homem. Mas perguntou, por que me mandaste chamar? Porque ele estranhou, como é que um judeu, que era desprezado pelos romanos, um judeu mandou chamá-lo, ainda mais um judeu, autoridade. Né? Ele diz, então, olha bem, abre aspas, estava eu orando ontem pela manhã, quando apareceu-me um homem com vestes resplandecentes, dizendo que te mandasse chamar. Ele não falou que era anjo, que tinha asa, era um homem. Só que os espíritos, a gente vê no Novo Testamento, várias passagens de aparição de espíritos, eles aparecem com a roupa resplandecendo luz, para a gente não imaginar que é um encarnado que está se fingindo de mensageiro celestial. Foi isso. Não é para esnobar espiritualidade, não. Bom, então nós vemos aí que a existência do corpo espiritual está fartamente comprovada no Novo Testamento. A imortalidade da alma também está lá. Mas vamos ver agora outro ponto, a mediunidade. Ah, esse negócio de mediunidade, isso aí é coisa de espírita, foi Kardec que inventou esse negócio de médium. Não. Eu citei agora há pouco a comunicação do espírito lá na corte do rei, né? Em que o profeta Daniel decodificou a mensagem, etc. E tal. Nós temos no capítulo 28 do livro de Samuel, também no Velho Testamento, a consulta pitonisa de Endor, que é o rei Saul que foi consultar uma médium, uma pitonisa, como era chamada naquele tempo, porque ele queria conselho do seu antigo profeta da sua corte que tinha desencarnado, Samuel. Ele arranjou uma briga com os filisteus, ficou com medo de entrar na briga, porque viu o exército muito grande dos filisteus,
Então, ele queria se consultar com o seu guia espiritual lá, mas ele sabia que ele estava morto, tinha morrido. Ele mandou procurar uma pitonisa nos arredores da cidade de Endor. E encontraram a pitonisa lá. E ele foi. No capítulo 28 do livro de Samuel está descrito isso. Eu não vou descrever tudo. Quem tiver a Bíblia em casa, consulta aí. Eu tenho até uma Bíblia protestante impressa em português nos Estados Unidos, que eles falam, em vez de falar uma pitonisa ou feiticeira, como alguns dizem, diz lá uma médium espírita. Espírito, Kardec, 1.300 anos antes de Jesus. Calcula, são 3.300 anos, né, da nossa época, ou mais até um pouco, 3.500, falando em médium espírita, quando a palavra espírita foi criada por Kardec. Mas está lá a comunicação dos espíritos. Mas Kardec não quis discutir isso, nem quis entrar nesse mérito, não, mostrar que já existia no Velho Testamento, não. Kardec retomou só a primeira carta de Paulo aos Coríntios, que eu falei agora no capítulo 15. No capítulo 14, Paulo começa o seguinte, a primeira carta aos Coríntios. Buscai a caridade, procurai com zelo desenvolver os dons, sobretudo o dom de profetizar. O que é profetizar? É usar a mediunidade. E, curiosamente, a Bíblia que eu tenho é uma Bíblia muito antiga, foi editada há uns 150, quase 200 anos atrás. Traduzida por João, a minha é de 1937, mas a primeira edição dela saiu. Tradução de João Ferreira da Almeida, há uns 200 e tantos anos atrás. João Ferreira da Almeida era um padre católico que traduziu toda a Bíblia, o Velho e o Novo Testamento, a partir do hebraico. Só que ele colocou em vários lugares um título, para ser fácil de encontrar o assunto. Como esse que eu falei aí sobre o corpo espiritual, está lá, da ressurreição dos mortos. Esse que eu vou falar agora está lá. Da necessidade de ordem no culto. Da necessidade de ordem no culto. O que ele chama de culto? É aquilo que nós chamamos hoje de reunião mediúnica. E ele começa dizendo o seguinte, transcrevendo o que Paulo falou. Olha, Paulo, procurai a caridade, buscai com zelo desenvolver os dons, sobretudo o dom de profetizar. Ele chama mediunidade de dom. Então, João Ferreira da Almeida já verificou o aspecto disciplinar de Paulo, né, de normatizar o exercício da mediunidade. E João Ferreira da Almeida entendeu também isso, que botou lá, da necessidade de ordem no culto. O culto era uma reunião mediúnica, você vê perfeitamente ali. Porque Paulo enumera os vários dons, nós dizemos hoje, vários dons mediúnicos, né? Vários tipos de mediunidade. Ele fala, o dom de falar línguas, o dom de profetizar, quer dizer, é o profeta, é o médium de incorporação, o dom de curar e o dom de discernir espíritos. O que quer dizer isso? É a mediunidade intuitiva que o dirigente da reunião mediúnica desenvolve ao longo do tempo para que ele, pela intuição, ele perceba o espírito com quem ele está dialogando através do médium. E eu conheci
dirigente mediúnico que começava a conversar com o espírito, já sabia se era homem, se era mulher, sabia de uma porção de coisas, intuitivamente. Eu também conheço a história de um homem que estava conversando com o espírito, pensando que era um homem, era uma mulher. E ele tocou esse espírito, esse médium, em determinado momento, que o médium era homem, e o espírito, que era uma mulher, reclamou, porque ela se sentia mulher, né? Reclamou, porque esse não tinha ainda desenvolvido o dom de identificar espírito. Então, Paulo fala lá no dom de produzir maravilhas, tem a mediunidade de efeitos físicos, o dom de falar línguas, que é a mediunidade que nós damos o nome de xenoglossia. Houve aqui no Brasil, no século XX, logo nos primeiros anos do século XX, um médium, não sei se era italiano ou filho de italiano, chamado Carmine Mirabelli. Esse médium falava a língua do interlocutor. Se chegasse um russo para conversar com ele, se incorporava nele um espírito que tinha sido russo e conversava russo. Se fosse o alemão, assim. Uma mediunidade extraordinária, médium de efeitos físicos, que acabou pisando na bola e tal, não deixou muito boa recordação no meio espírita, não. Mas eu até tinha um livro dele, né, da vida dele. Ele era uma mediunidade tão fantástica que ele trabalhava em loja de calçado, nas casas Clark. Você talvez se lembre dele, lembre da casa Clark lá na Rua Alta, uma casa de calçados. Não lembra, não? Na direita de quem desce, tinha uma casa ali de calçado chamada. Ele trabalhava numa loja de calçado. Naquele tempo, as lojas de calçado tinham prateleiras assim, em todas as paredes, e os sapatos ficavam nas caixas assim. E tinha uma escada para a pessoa subir e pegar um par de sapatos. Ele foi mandado embora do emprego porque ele não precisava subir, não. A caixa descia e vinha na mão dele. Aí o pessoal ficou impressionado. Isso no começo do século passado, né? Em São Paulo. O pessoal achou que era bruxaria, não sei o que, mandaram ele embora. Mas até essa mediunidade, e Paulo fala, a mediunidade de produzir maravilhas, da mediunidade de efeitos físicos. Agora, tem uma coisa interessante, que mostra também a racionalidade de Paulo. Ele diz lá que falem 2 ou 3 profetas e os outros analisem. Olha, que lucidez! Kardec não teve outra coisa. A análise, verificar, você saber o que está falando, quem está falando e o que está falando, se aquilo coincide com a verdade, etc, etc. Para não haver o encantamento. E ele fala mais lá, não proibais de falar línguas, desde que haja um intérprete, para que a igreja, quer dizer, o grupo, se edifique, para eles aproveitarem a mediunidade. Olha que visão, que livro dos médiuns, no dizer de Hermínio de Miranda, um espírita lá do Rio de Janeiro, está desencarnado já, um grande espírito. Ele escreveu 2 livros, As Marcas do Cristo. O Hermínio de Miranda fala, numa das obras dele, o primeiro livro dos médiuns foi escrito por Paulo Apóstolo, está na primeira carta dele aos Coríntios, no capítulo 14. Você tem ali toda a orientação para uma reunião mediúnica. Claro que Kardec explicitou mais depois, né? Mas as linhas básicas estão ali. Então, o Espiritismo, agora voltando ao nosso tema, não inventou nada de novo. Ele trouxe de novo essas verdades que já estão no Novo Testamento há 2.000 anos e no Velho Testamento há 3.800 anos, algumas. Veio trazer de novo
para o nosso estudo, a nossa discussão, o nosso esclarecimento. Por isso eu falo, Kardec não inventou nada de novo. Ele trouxe de novo as verdades que estão no Novo Testamento. É claro que ampliando, né? Está lá cumprindo a promessa de Jesus. O que é que Jesus diz? Está lá no Evangelho de João, no capítulo 14, do Evangelho de João. Não vos deixarei órfãos, rogarei ao Pai, e ele vos enviará outro Consolador. Esse Consolador que ficará convosco para sempre, portanto, não é um homem, é uma doutrina, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que tenho ensinado. Está no versículo 16. Então, é capítulo 14, dos versículos 16 e 26, do Evangelho de João. Quem tiver em casa, confira para ler. A promessa do Consolador prometido por Jesus. Então, a finalidade da missão de Kardec era reviver as coisas que estavam lá e acrescentaram as novas. Está lá perfeitamente. Os versículos 14, perdão, versículos 16 e 26 do capítulo 14 do Evangelho de João. Agora, o Espiritismo ainda traz de novo a reencarnação, que muita gente também fala. Isso aí é invenção de Spíria, de Kardec. Não. A reencarnação está perfeitamente explicitada no Novo Testamento. E para não ir mais longe, nós temos lá, no capítulo 17 do Evangelho de João, aquela comunicação de Pedro, Tiago e João. Jesus subiu ao monte com Pedro, Tiago e João. Orou, se cobriu de luz. Os discípulos ficaram extasiados de ver Jesus coberto de luz, o Moisés, o pai dos profetas, ali. E o grande profeta Elias também estava ali. O grande profeta Elias. Conversaram os três, dali a pouco foram embora. E quando eles vão descendo, um deles faz uma pergunta para Jesus. Talvez uma pergunta que parece uma perguntinha simples de curiosidade, mas não. Prova perfeitamente o caráter da doutrina de Jesus, que é da fé raciocinada. Porque o discípulo ficou encantado de ver ali Moisés, o pai dos profetas, o grande profeta Elias, venerado, cuja vinda era esperada, para preparar os caminhos do Messias. Estava escrito lá na lei. Mas quando o discípulo viu Elias desencarnado ali, que se identificou como Elias, ele virou-se para Jesus e perguntou: mestre, alguma coisa está errada. Elias não havia de vir, quer dizer, ele vinha de vir para preparar os caminhos do Senhor. Porque Jesus tinha falado para eles, se referindo lá a João Batista certa vez, é esse o Elias que havia de vir. Está lá no capítulo 12 do Evangelho de Mateus. É esse o Elias que havia de vir. Mas eles viram Elias desencarnado, raciocinaram. A prova da fé raciocinada está ali no capítulo 17 do Evangelho de Mateus. O discípulo não ficou, ai, que beleza, louvado seja Deus. Que lindo, Moisés apareceu, Elias apareceu. Não, raciocinou logo. Ora, Elias não veio, está aí desencarnado. Diz que ele viria para preparar os caminhos do Messias, então alguma coisa está errada, senhor. Olha a fé raciocinada aí. Ou esse não é o Elias, ou o senhor não é o Messias. E Jesus, que não era esses mestres, cheio de coisas, está duvidando de mim, menina? Não. Tranquilamente ele falou: em verdade vos digo que Elias havia de vir, mas ele já veio e não o reconheceram.
antes fizeram-no padecer, como farão padecer o Filho do Homem. Quer dizer, mataram a ele como vão matar a mim. E o versículo 13 do capítulo 17 do Evangelho de Mateus diz o seguinte: e eles entenderam que Jesus lhes falara de João Batista. Então está lá nessa passagem do capítulo 17 do Evangelho de Mateus, a perfeita afirmativa de Jesus de que João Batista foi a reencarnação do grande profeta Elias. Não tenho dúvida. Então a reencarnação está muito clara aí. E ele, em certa conversa, eu já falei, se referindo a João Batista, noutra passagem, se referindo, ele disse, e é esse o Elias que havia de vir. E no Evangelho de João, no capítulo 19, 20, tem lá João Batista andando pelas ruas. Uns judeus perguntaram a ele, porque ele falava muito do futuro, que viria Jesus e coisa e tal. Falaram a ele, és tu Elias? Veja, para eles perguntarem se ele era Elias, que ele estava falando, é esse que está preparando o caminho do Messias, né? Mas ele disse, não. Tu és o Cristo? Ele disse, não. Aí, por que ele falou que não era Elias? Tem gente que fala, tá vendo? Ele próprio falou que não era. É claro, ele não lembrava. Porque se ele lembrasse que ele tinha sido Elias, que ele tinha mandado decapitar 20 sacerdotes, ele não teria moral para falar, eu sou a voz que clama no deserto, eu venho preparar as veredas daquele que virá após mim, de quem eu não sou digno de atar as correias das alparcas. Ele sabia que ele era o precursor, mas não se lembrava de ter sido Elias. Achava que ele tinha a missão de anunciar a vinda de Jesus, mas ele não sabia que ele tinha sido Elias. Mas depois a gente ficou sabendo, né? Por isso os discípulos perguntam. E Jesus, lá no Evangelho de Mateus, me parece que no capítulo 12, se referindo a João Batista, ele disse, é esse o Elias que havia de vir. Então os judeus estavam esperando Elias há séculos. Sabiam que viria o Messias do seio da raça judaica. E o Messias viria. Mas antes do Messias, o profeta Elias se reencarnaria. E ficou conhecido como João Batista. E querem mais uma coincidência? Quando ele foi Elias, ele patrocinou a degola dos sacerdotes que adoravam o rei Baal. Eram protegidos pela rainha Jezebel. E ele arranjou uma briga com a rainha. E acabou que ele levou os sacerdotes lá para a beira do rio, patrocinou a degola deles. Aí dizem que a lei de causa e efeito o alcançou quando ele foi em João Batista, que ele também foi degolado. Porque também ele brigou com a rainha, a esposa aquele que mandou degolar as crianças. Né? Esqueci o nome dela agora. Então diz que a sina dele era brigar com a rainha. Mas, minhas irmãs e meus irmãos, ainda há muita coisa para se dizer que o Espiritismo trouxe em segunda mão. Não inventou nada de novo. Kardec apenas ressuscitou, restaurou essas verdades contidas no Novo Testamento, que tinham sido esquecidas foram esquecidas e estão esquecidas pelos teólogos das outras religiões. A Kardec não inventou nada, é só estudar um pouquinho, olhar, comparar, meditar. Né? Que Jesus nos abençoe e muita paz.